E eu quero convidá-lo para que, antes de abrirmos a Bíblia, antes de meditarmos na palavra de Deus, nós oremos ao Senhor. Vamos falar com Ele. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado por este encontro e por todas as bênçãos que de Ti já foram derramadas. Nós te agradecemos pela família que temos e pelo privilégio de Te buscar. Continue conosco, cuida da nossa vida, do nosso coração. E agora, ao abrirmos este livro sagrado, que cremos e aceitamos que é a palavra de Deus, que Tu venhas falar conosco e que o nosso coração saia cheio deste poder de Deus. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado por acompanhar na oração. E agora, eu quero meditar com você em um versículo. Nossa meditação será bem pontual, mas profunda na palavra de Deus. Você vai procurar, juntamente comigo, a carta de 1 Timóteo. Epístola de 1 Timóteo. 1 Timóteo, você vai encontrar, está mais para o final da Bíblia do que para o início, depois aí de 2 Tessalonicenses, e você vai procurar aí 1 Timóteo. Você encontrou 1 Timóteo? Ok, também já encontrei. Agora você vai para o capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5. Encontrou? 1 Timóteo, capítulo 5. E agora o versículo. Estou falando assim para que você tenha toda a oportunidade de encontrar esse texto juntamente comigo. 1 Timóteo, capítulo 5 e o versículo 8. Isso mesmo. Encontrou? Parabéns. Ainda não encontrou? Vamos esperar mais um pouquinho para que leiamos juntos. Ok? Encontrou agora? Então tudo bem. 1 Timóteo 5, 8. A minha Bíblia diz assim, veja o que a sua vai dizer. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Pastor, que versículo é este? Talvez você está lendo ou ouvindo este versículo pela primeira vez. Isso mesmo. Talvez você já o leu, mas não deu tanta atenção. Não tem problema. Nós vamos agora dar um pouquinho de atenção e nos aprofundar mais, cavando as verdades que esse texto, em seu contexto, e a aplicabilidade dele para os nossos dias. Olha, o interessante é que as cartas a Timóteo foram escritas por Paulo, endereçada a esse jovem chamado Timóteo. Ele era um pastor recém-formado, posso dizer assim, um jovem pastor, que passaria a cuidar da igreja. O apóstolo Paulo já era um líder mais experiente, já tinha um pouquinho mais de corrida nesta jornada do cuidado com a igreja. E você vai ver que as cartas de Paulo são cartas pastorais, são cartas de aconselhamento, de instruções, cartas que dão norte a alguém que está começando. É como se ele estivesse passando o bastão, a bandeira, a responsabilidade para um outro líder e dizendo, olha, você vai fazer assim, 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 mas siga esses caminhos, siga essas orientações e você vai se dar bem. E agora, quando o texto de hoje diz que nós devemos ter cuidado com os nossos parentes e especialmente com os da própria família, existem aqui duas esferas familiares que devemos entender, ou dois grupos familiares. O primeiro é o grupo parental, ou parentesco. Por isso que o texto diz assim, olha, vamos lá, se alguém não cuida de seus parentes. Então, o primeiro grupo que o texto nos apresenta é o grupo parental. São os parentes. O grupo parental. Então esse é o primeiro grupo. Esse primeiro grupo que está aqui é o grupo parental. São a extensão da família nuclear. Entenderam? É a extensão desta família. E quem é esse grupo parental? Esse grupo parental são os pais dos cônjuges de ambos lados, os sogros, posso dizer assim, os cunhados e cunhadas,
os sobrinhos e sobrinhas, os tios, o vovô, a vovó. Então, este grupo é o grupo parental. É o primeiro grupo familiar. Então, quando nós olhamos aqui para o texto bíblico, este texto diz que o primeiro grupo que toda pessoa precisa cuidar no círculo familiar são os parentes. O fato de você ter se casado, o fato de eu ter me casado, não significa que eu só tenho responsabilidade de cuidar só da minha esposa e dos meus filhos. É bem verdade que sobre mim pesa a responsabilidade de cuidar deles, porque eu sou o provedor e o cuidador para eles. Mas em algum momento, de uma maneira ou outra, pode ser de maneira direta ou indireta, eu tenho que cuidar também dos parentes de ambos os lados, na medida do possível e dentro das possibilidades que você tem. Claro, com a permissão deles. Esse cuidado não quer dizer que você tem que estar mandando dinheiro e você tem que estar pagando alguma dívida, não. Mas o cuidado de respeito, de consideração, o cuidado de apreciação, um conselho, aconselhamento, uma orientação, uma oração. E se for possível, talvez mandar um dinheirinho para um momento de crise, um momento de dificuldade financeira, a família se junta, isso é normal, e eles se cuidam uns dos outros. No contexto deste texto, existem duas explicações. Uma delas era que o autor estava falando do cuidado dos parentes ali, dos familiares daquele tempo. Mas também há uma explicação bem propícia, que nós aceitamos também, que é o fato do cuidado com as viúvas, em que as famílias deveriam cuidar das viúvas e daqueles que eram mais desprovidos e que estavam passando por momentos de necessidades. Mas especificamente as viúvas, pois elas tinham que ter a assistência da família, pois o seu provedor havia falecido e não existia naquela época plano de aposentadoria ou pensão para o cônjuge que ficava vivo. Então ele tinha que ser cuidado pelos seus familiares. Já imaginou? Assim tem que ser. Então, às vezes a gente rejeita a sogra, rejeita um sogro, rejeita um cunhado, rejeita um tio, rejeita um primo, rejeita um irmão. Nós não devemos fazer assim. Devemos deixar as pessoas ter liberdade, mesmo sendo da nossa família, para escolherem seus caminhos, fazerem suas decisões, tomarem suas decisões de maneira pessoal e, se tiver alguma consequência, que eles possam cuidar dessas consequências. Mas se ele te pedir uma orientação, não hesite em dar. Seja você também presente dentro deste contexto, tá bem? O segundo grupo que o texto apresenta, aí o texto diz, e especialmente por de sua própria família. A segunda parte, ou segundo grupo, aqui que o texto apresenta, além dos parentes, que é a família parental, ou a família por extensão, é a família nuclear, a família conjugal, a base, marido e mulher, e se tem filhos, marido, mulher e filhos. Você, papai, não pode deixar sobre outro homem a responsabilidade da manutenção, do cuidado, do carinho, do amor, da apreciação, do zelo da sua família nas mãos de outro homem. Você é o provedor, você é o líder que sua família precisa e escolheu ter. Você é o homem da casa, você é o chefe do lar, você é o cabeça da família. E se você não assumir essa responsabilidade, essa será uma família sem cabeça. É um corpo sem direção. Porque é a cabeça que dá a guia, é a cabeça que dá o rumo. Então você tem que ter essa humildade, essa dependência de Deus para buscar nele sabedoria para ter capacidade para dirigir e conduzir a família com segurança. Você, mamãe, você é a mulher do lar. Você também é a mãe desses filhos, é a conselheira desses meninos, a orientadora, é a missionária desses guris. Você também é o braço direito do seu marido, é a melhor conselheira, é o seu ouvido, é o seu ombro amigo, para quando ele precisar, você deve estar ali. Além de uma amante no sentido de uma mulher amorosa, da mulher com quem ele tem seus momentos especiais de casal, você também é sua orientadora. É necessário que você tenha abertura e toda, como eu posso dizer, praticidade e facilidade para chegar até seu esposo
e a seus filhos e orientar com sua visão feminina. Mas é necessário também que nós, maridos e filhos, possamos dar essa liberdade e desbloquear o caminho para que a mãe, a mulher do lar, possa conduzir-nos. Eu aprendi, depois de muitas cabeçadas, que é muito bom. Você não precisa dessas cabeçadas. Se você já deu, faça como eu, passa ali um gelinho para tirar aquele galinho da cabeçada. Mas um homem inteligente, ele ouve sua mulher. Tem coisas que a gente não consegue perceber, mas a mulher sim. Tem coisas que a mulher não consegue perceber e o homem sim. Então é uma troca de experiência, de orientações. Por fim, o texto termina dizendo assim: quem não cuida dos seus parentes e quem não cuida dos da própria casa, da própria família, é pior do que o incrédulo. Por que pior do que o incrédulo? Naquela época, quem não era crente, era um pagão, eles tinham como responsabilidade cuidar dos idosos da sua família. Então, se uma pessoa descrente, que não acredita na Bíblia, que não aceitou ainda Jesus em seu coração, tem como missão cuidar dos idosos da sua casa, por que você e eu que cremos em Deus e que acreditamos na Bíblia, somos crentes em Jesus, não iremos cuidar dos nossos? Não sejamos pior do que o incrédulo, mas sejamos crentes de verdade, primeiro dentro do lar, a nossa Jerusalém, e a partir dali o Senhor nos mandará para outros territórios. É fácil? Eu te confesso que não, mas é possível? Eu te confesso que sim. Basta seguir ao Senhor, buscar sua presença, e o que você não pode fazer, Ele fará por ti, Ele fará através de ti. Sabe, querido, eu quero terminar falando um pouquinho mais perto de você e um pouquinho mais ao seu coração. Nesta oportunidade do culto em casa, da minha casa para a sua casa, eu te falo como filho, eu te falo como esposo, eu te falo como líder do lar, eu te falo como chefe da família, como cabeça de uma família, como um líder espiritual, como um pai espiritual de muita gente das igrejas que eu lidero aqui no Pará. Eu quero dizer ao seu coração, você precisa ser o homem, ser a mulher, ser o filho, ser a filha, ser o vovô, a vovó, o tio, a tia, o sobrinho, o primo, que Deus quer que você seja. Se há necessidades de corrigir alguns erros, corrija. Lembre-se, sua família nuclear é mais importante do que qualquer coisa neste mundo. Você não deve permitir que o seu casamento seja destruído por uma confusão familiar, pela família da extensão. Ajuste as coisas com a família por extensão, são os parentes, mas reconfirme a construção da sua família nuclear, com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos. Lembre-se, Deus construiu vocês, que Ele não vai ajudá-los a destruir, Ele vai ajudá-los a construir. É Satanás, o inimigo de Deus, e o nosso inimigo, que destrói as famílias. E inúmeras coisas podem acontecer para destruir sua família, mas você é responsável, juntamente com todos os seus, de ajudar a construir essa família na presença do Senhor. Eu desafio você, que nos assiste, que nos acompanha, a olhar para a sua família com um olhar de amor, misericórdia, reconciliação e aceitação. Deus está contigo, Deus está na tua casa, como está na minha. Eu também enfrento dificuldades, mas em Cristo nós somos mais que vencedores. Construa a sua família sobre a rocha, sobre a palavra de Deus. Você será feliz. Um grande abraço para você. Muito obrigado pelos momentos dedicados a nós aqui no culto em casa, para a sua casa. Continue conosco. Vamos terminar juntos, orando ao Senhor. Que Deus cuide da tua família. Coloca a tua família na presença de Deus todos os dias. Eu quero fazer uma oração por ti, tá bom? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelas orientações que a tua palavra nos deu nesta noite. Obrigado pelas bênçãos que de ti recebemos, pela família que temos. Família nuclear e a família por extensão. Nossos parentes, nossa família conjugal. Ajuda-nos a ajustar o que precisa ser ajustado, para que sigamos na tua presença em família. Quando Jesus voltar, estejamos prontos para viver contigo para sempre.
Em nome de Jesus. Amém.